Chegou aquele momento do ano, hein? Pelo menos está batendo na porta, Sabino. Receita Federal divulgou as regras da declaração do Imposto de Renda 2024. Você já pode entregar a partir do dia 15 de março, ou seja, uma semana praticamente. O prazo vai até o dia 31 de maio. São algumas as regras e, para entender melhor isso, esclarecer para você ouvinte, está conosco o José Carlos Fonseca, que é auditor fiscal da Receita Federal, responsável pelo imposto de renda. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Desculpa pela demora, hein? Bom dia, Marcos. Bom dia, Vitor. Vai ter bastante interessante acompanhar vocês aí nessa discussão. Que bom que o senhor estava gostando. Bom, qual a principal regra que o senhor destaca ao contribuinte para esse ano de 2024? Então, esse ano na declaração nós tivemos umas mudanças no critério de obrigatoriedade. Resumindo, algumas pessoas que estavam obrigadas a declarar o imposto de renda, esse ano vão estar dispensadas. Por que isso aconteceu? Porque ano passado nós tivemos leis que mudaram a tabela progressiva, né, tabela de retenção do imposto de renda a partir de maio. Isso fez com que os limites anuais fossem alterados. Então, agora quem recebeu rendimentos tributáveis, salário, aposentadoria, aluguel, acima de 30.639 é que está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Quem teve outros rendimentos acima de 200 mil está obrigado. Ou quem tem bens, por exemplo, quem tinha bens em 31 de dezembro acima de 800 mil. Esses valores foram atualizados. Então, isso pode fazer com que aproximadamente uns 4 milhões de pessoas não estejam mais obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda. Elas podem continuar apresentando. Tem muita gente que apresenta a declaração mesmo não estando obrigado, mas, segundo as regras, há uma dispensa muito grande de pessoas na apresentação da declaração do imposto de renda. Essa eu acho que foi a principal novidade desse ano. E uma pergunta interessante para o senhor, que eu fico sempre pensando, porque eu sempre deixo para a última hora, como muita gente. Quanto mais cedo a gente declarar o imposto, se tiver retorno, se for receber alguma coisa, mais cedo se recebe, é isso? Tem duas grandes vantagens de apresentar cedo, né? Uma é essa que você falou, né? A questão financeira. Quem tem restituição, essa pessoa recebe primeiro, né? Quem é que costuma ter restituição? Tem restituição quem no ano passado, em 2023, acabou pagando mais imposto do que o devido, né? Às vezes tem retenção na fonte, tem um abatimento que não foi considerado. Então, essas pessoas que em 2023 pagaram mais imposto que o devido possuem restituição. As que têm imposto a pagar é que no ano de 2023 pagaram menos imposto que o devido. Por isso que a gente fala que isso é uma declaração de ajuste. Então, a primeira vantagem de entregar cedo é justamente essa, poder receber mais rápido. A segunda vantagem que a gente tem visto que bem grande também, é o fato de você ter mais tempo para buscar os seus recibos médicos, os seus recibos de dentista, os seus recibos dedutíveis. Quando você deixa isso para o final, você descobre, poxa, eu não tenho esse meu recibo, eu tenho que correr atrás do médico, aí o médico vai tentar emitir o recibo, e aí ele não sai no tempo, acaba ficando aquele estresse de fim de entrega de declaração. O meu comprovante bancário eu não tenho, eu tenho que entrar no site, não consegui. Então, são 78 dias para apresentar a declaração, começando dia 15 de março. Tem tempo suficiente para a pessoa fazer com calma, né, para juntar esses documentos e entregar logo a declaração. Acho que não há motivo de esperar até o maio para fazer isso, né, salvo raríssimas exceções, porque toda a documentação hoje é eletrônica, é fácil de obter. Então, essas são as duas vantagens do preenchimento. E agora, com a declaração pré-preenchida, que é uma possibilidade que o contribuinte tem de entrar lá e já ver quase toda a sua declaração pré-pronta, né? Bastando apenas conferir os valores, ficou mais fácil ainda fazer a declaração. Essa declaração pré-pronta é para quem? Quem é que pode acessá-la de maneira mais fácil? Todo mundo tem lá um histórico das declarações dos últimos anos e basta fazer as alterações ou não, só de uma determinada faixa? E também ajuda a receber a restituição antes, usar a pré-preenchida? Exatamente, vocês estão afinados, né? Então, a declaração pré-preenchida é uma facilidade, não é obrigatório, quem quiser pode utilizar, e ela pode ser feita em qualquer lugar que o contribuinte faz a declaração. Se ele usa o programa no computador, ele pode usar, e se ele usa a internet, o
os apps para fazer a declaração, ele também pode usar a pré-preenchida. Para isso, como ele vai receber informações sigilosas, a gente exige que ele se autentique, que ele diga quem ele é, porque senão qualquer um ia entrar para fazer a declaração do outro, né? Então, a pessoa para fazer a pré-preenchida, o requisito mínimo é que ela tenha uma conta GovBR, na conta do governo, nos níveis ouro ou prata. Então, qualquer pessoa que tenha uma conta GovBR nos níveis ouro ou prata pode fazer a declaração utilizando a pré-preenchida. O que a pré-preenchida traz? Traz as informações da última declaração do ano passado, traz todos os rendimentos que ela teve ano passado, o saldo das contas bancárias, dos investimentos, os bens, todas as informações que a Receita Federal recebeu daquela pessoa, sobre aquela pessoa, são oferecidas para o contribuinte. Então, por exemplo, vocês trabalham na Bandeirantes, na hora que vocês forem entrar, já vai estar lá o salário que recebeu na Bandeirantes, todas as informações que as fontes pagadoras informaram. Essas informações estão 100% corretas? São só essas? Não, aí depende. Cabe ao contribuinte verificar se foi isso mesmo. Não, eu só trabalhei nessa fonte pagadora, eu só paguei esse médico. Se tiver tudo ali, basta ele clicar em enviar, está feita a declaração. Se tiver faltando alguma coisa, ele tem a obrigação de complementar. Eu tive um dentista que não consta aqui ainda, deixa eu colocar essa despesa aqui. Ou então, eu tenho um automóvel que ainda não consta aqui, deixa eu colocar. Então, a complementação do contribuinte é obrigatória. Com a declaração pré-preenchida, a gente teve aí ano passado quase que 33% de todas as declarações que foram recebidas foram feitas em menos de uma hora. Ou seja, tivemos 26% de declarações que foram feitas em meia hora. A pessoa entrou, preencheu alguns dados, ajustou uma coisa a outra, clicou em enviar, e esse tempo entre o início e o fim foi menos de 30 minutos. Então, a gente sabe que nem todos os contribuintes são iguais. Tem alguns que têm um monte de bens, um monte de rendimentos, e esses vão ter uma dificuldade maior. Aconselho até que procure um contador especializado. Agora, mas para a grande maioria das pessoas que recebe de uma fonte pagadora só, que tem o seu carrinho ali, o seu apartamento, uma coisa simples, está bem tranquilo de fazer a declaração possuindo ouro, prata e utilizando a pré-preenchida. Se, por exemplo, um contribuinte já entregou a declaração, mas aí percebe que esqueceu de alguma coisa, que poderia ter problema num possível pente fino depois, como que faz para entregar novamente, para corrigir a declaração? Perfeito. Isso é muito comum, porque quando você entrega a declaração, no dia seguinte, 1 ou 2 dias depois, se você entrar lá no aplicativo, você já vai ver a situação da sua declaração, se ela teve algum problema ou se está tudo certo, se está em malha ou não está em malha. Então, em 1 ou 2 dias depois que ele entregou, ele vai lá, consulta, se tiver alguma pendência, ele viu que errou alguma coisa, ele pode corrigir espontaneamente. A retificação, a gente chama isso de retificar a declaração, ela não tem multa se essa vontade de corrigir a declaração é do próprio contribuinte. Se foi a Receita que descobriu um problema e avisou a ele, aí ele não tem mais como corrigir, ele vai levar a multa, não tem jeito. Agora, se o contribuinte percebe que se enganou em alguma coisa, ele tem total liberdade para retificar a declaração. Então, o que eu aconselho é, entregou a declaração, ou o seu contador entregou a declaração, e 1 ou 2 dias depois, entra no aplicativo, você mesmo vai lá verificar se a sua declaração ficou com alguma pendência. Se tiver, vai estar dizendo lá, olha, essa despesa não foi confirmada pela fonte, ou então você esqueceu de declarar isso aqui. E o que você tem que fazer? Você tem que corrigir essa declaração. Então, esse processo está ficando extremamente simples, e essa retificação pode ser feita tanto usando o programa no computador, quanto pelo celular, pelo tablet ou online. Uma dúvida que todo ano me surge é sobre planos de assistência médica. A gente declara lá que a gente paga X mil reais, às vezes mais de 100 mil reais, normalmente mais de 100 mil reais, um plano de assistência médica quando a família é grande e há vários dependentes. Esse dinheiro não é reembolsável, né? E mais, quando você faz uma consulta médica e tem direito ao reembolso por parte do plano de saúde, normalmente o plano de saúde não reembolsa 100%. Essa diferença eu também não posso declarar para fins de desconto, né? Não, pode sim. Posso? A dedução da despesa médica, ela é permitida para aquela despesa que você arcou.
Então, se você gastou 100 mil de um plano de saúde, né, com você ou com os seus dependentes, você pode utilizar essa despesa. Se desses 100 mil você foi reembolsado pela empresa ou por alguém, né, uma parte, essa parte reembolsada não pode ser utilizada para dedução do imposto de renda. Digamos, você foi no médico, pagou uma consulta de R$ 1.000. Teu plano de saúde te reembolsou 200. O seu gasto efetivo foi 800. Então, o que você vai declarar o que vai ser dedutível para você é 800. Na verdade, você vai declarar 1.000 e vai dizer que 200 foi reembolsado, né, pelo plano. E aí você vai abater os 800. O que não pode é, por exemplo, pessoas estranhas à sua declaração, né, você abater isso. Por exemplo, eu pago o plano de saúde da minha família e na minha família está minha tia, que não é minha dependente, não é minha filha, não é minha esposa, não é minha dependente, mas eu pago. Efetivamente você paga? Paga. É uma despesa que você tem? Tem. Mas é dedutível do imposto de renda? Não, porque ela não é sua dependente do imposto de renda. Então, essa é uma das grandes dúvidas, porque realmente a pessoa pagou o plano, ela teve o gasto, só que a legislação não permite que eu deduza como despesa do imposto de renda despesas que não são das pessoas que são minha, né, meu e dos meus dependentes. E a questão que foi muito discutida pelo governo, imagino eu, a fim de apenas lançar um tubo de ensaio, né? Ou seja, tentar checar o que aconteceria, acabou não se confirmando, né? De diminuição da dedução para principalmente educação, na área de educação. Isso não se confirmou para esse ano ainda, né? Não houve nenhuma mudança. A legislação permite, até um certo valor, que você deduza da sua declaração do imposto de renda despesas com instrução. Essas despesas com instrução não são qualquer uma, curso de inglês não pode, cursos de artes não pode, são cursos regulares, né? Segundo grau, universidade, curso técnico, esses são permitidos. Tem lá a relação dos que podem e dos que não podem. Esse é limitado a um valor, e esse valor é um valor fixo definido em lei. Essa lei não foi alterada, então permanece a mesma regra. Enquanto essa lei não for atualizada ou modificada, a Receita Federal só poderá aceitar o permitido pela lei. 2 ouvintes mandaram pergunta aqui para o senhor. Nós estamos conversando com o auditor fiscal da Receita Federal, que é responsável pelo imposto de renda, o José Carlos Fonseca. Bom dia. Eu queria uma informação, por favor, com relação ao imposto de renda. Uma pessoa que no ano passado teria que ter pago para a Receita o imposto de renda e não pôde pagar. Como que ela deve agir na declaração desse ano? Sim, vamos lá. Digamos que esse é uma pessoa que ela não é uma empregada de uma empresa, né? Provavelmente se ela é empregada de uma empresa, a empresa tem por obrigação já cobrar o imposto. Então, as pessoas assalariadas que trabalham para empresas, ao receber o salário, já vem lá descontado o imposto de renda. Então, ela não tem que fazer nada. Mas no caso que ele está falando, provavelmente é um profissional que recebeu rendimentos, né? E tinha que fazer o cálculo do imposto e pagar mensalmente. Como, por exemplo, aluguéis, a pessoa, de repente, é motorista de aplicativo, é um médico, são pessoas que recebem rendimentos, cabeleireiro, pessoas que recebem dinheiro como pessoa física, elas devem pagar mensalmente o imposto. Mas aí ela esqueceu, né? Ela não fez, não conseguiu. O que vai acontecer? Ela vai ter que fazer a declaração desse ano e vai informar lá os rendimentos. O programa vai perguntar para ela, quanto que você pagou ano passado? Aí ele vai botar, não paguei nada. O programa automaticamente, então, vai calcular o imposto e ele vai poder fazer o pagamento desse imposto através das cotas do imposto de renda esse ano. Então, é importante sempre lembrar que o imposto de renda é mensal. A declaração é anual, mas você paga o imposto mensalmente. Nós, ano passado, pagamos o imposto de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E agora, esse ano, nesse período que vai começar, a gente vai fazer uma declaração de ajuste do imposto de renda, onde a gente vai dizer tudo que recebeu ano passado e tudo que pagou. E a aplicação vai fazer o cálculo e ver, olha, você pagou a mais, então você tem direito a receber. Ou você pagou a menos, como é o caso do colega ali que não pagou. Então você vai ter que pagar e vai ter lá as possibilidades de pagamento. Mais uma de ouvinte.
Gentileza, pessoal, faço uma pergunta para o agente do Imposto de Renda, é Antônio de Santo André. Eu gostaria de saber, imóvel que está declarado há muito tempo com o mesmo valor, né? Por exemplo, há 20 anos foi declarado com um valor e ficou naquele valor, tal. Como que faz para corrigir esse valor? Existe uma tabela de correção que o Imposto de Renda usa para atualizar o valor desse imóvel? Muito obrigado, um abraço. Antônio, essa pergunta sempre aparece e gera dúvida porque há uma certa lenda urbana que tem que atualizar o valor do imóvel. O valor do imóvel que tem que estar na declaração é o que você gastou com aquele imóvel. Não interessa se foi há 20 anos atrás, há 2 anos atrás. Se você comprou um imóvel de 50 mil, você registrou ele por 50 mil, ele fica na sua declaração por 50 mil o resto da vida. Exceto se você gastou alguma coisa a mais com ele. Da mesma maneira, um carro. Você comprou um carro há uns anos atrás por 10 mil, não vai ficar atualizando pela tabela FIP o carro. Ele fica pelo valor fixo até o final. Então, esse imóvel que você tem e já declara ele há um tempão pelo valor, ele vai continuar com esse valor, não precisa atualizar. O que vai acontecer quando você vender esse imóvel? Digamos que esse imóvel vale uma fortuna hoje e ele está declarado lá por 10 mil reais. Quando você for vender o imóvel, vai ser apurado o lucro que você teve, ou seja, a diferença entre o valor que você comprou e o que você vendeu. Como esse imóvel é muito antigo, vai ter uma redução, vai ter um cálculo que vai calcular e vai abater uma série de deduções, fazendo com que você acabe não pagando imposto sobre esse lucro, porque é um imóvel antigo e tem muitas deduções. Então, na declaração, o imóvel, o bem, regra geral, deve ser declarado pelo custo de aquisição. Quanto é que custou aquilo ali? Você tem uma motocicleta que custou 2 mil reais. Ela vai ficar na sua declaração o resto da vida por 2 mil reais. Não existe atualização, tá bom? Queria agradecer o José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal, responsável Teríamos um pelo... programa inteiro de entrevistas com ele, né? Com certeza, muitas dúvidas dos ouvintes também. E só para finalizar, perguntar para o senhor, aquela dica de sempre, né? Não deixe para a última hora para entregar a declaração do imposto de renda. 2 meses e meio, dá para fazer agora já, né? Finalzinho de março, comecinho de abril? Eu experimentaria fazer a declaração pré-preenchida na semana que vem. Na hora que começar a declaração, entra lá, vou fazer a minha declaração. Deixa eu entrar aqui no app da Receita Federal. Aí tem aqui meu imposto de renda, clica ali, né? Vai entrar com a sua conta Gov Ouro Prata e vai estar lá, 2024, fazer declaração. Clica. Aí ele vai, pré-preenchida já vai trazer o nome dele, endereço, os dependentes, vai trazer tudo ali montadinho. Dá uma conferida, ver, tá certo. É só entregar. Ou não. Não, olha só, eu ano passado trabalhei em 2 empresas, aqui só tem uma. Então eu tenho que complementar, ele pode complementar ali. Vai ser tranquilo, a gente tem tentado muito facilitar esse processo de cumprimento das obrigações tributárias, que a gente sabe que é complicada a nossa legislação, então estamos tentando trabalhar para facilitar essa obrigação do contribuinte, tá bom? Beleza, chegou aquela época do ano, né, Sabino, que o setor de imposto de renda da Receita trabalha pra caramba e contador também, né? Porque um monte de gente começa a procurar o contador para fazer a declaração. Obrigado, José Carlos Fonseca. Tá bom. Obrigado a vocês. Até logo. 11h37 na viradinha do relógio.